E aí, galera, tudo beleza? Hoje vamos ver geometria plana. E o conteúdo de dentro de geometria plana vai ser quadrilátero. Então vem comigo. Eu montei esse esquemograma aqui falando sobre quadriláteros. Vamos ter da seguinte forma. Vamos ter o trapézio, lados paralelos, e vamos ter os não trapézios, que nenhum lado desses são paralelos. Então vamos ter também os paralelogramos, que eu vou ter o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. E também temos os trapézios propriamente ditos, apenas dois lados paralelos. Então, vamos ter o trapézio isósceles, trapézio retângulo e o trapézio escaleno. Agora vamos falar de cada um detalhadamente. Vamos ver quais são as propriedades deles para a condição de existência. Então vamos começar pelo trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui exatamente um par de lados paralelos. Esses lados são chamados de base maior e base menor. Com isso, na figura. Vamos analisar então aqui. Eu tenho o segmento AD, que está bem aqui em cima, e tenho o segmento BC. Então, eu digo que o segmento AD ele é paralelo ao segmento BC. Então, BC é a base maior e AD é a base menor. Então, temos da seguinte forma, que A mais B é igual a 180. Então, que esse ângulo aqui de A mais esse ângulo de B, eu somando eles dois, A mais B, vai ser igual a 180 graus. Da mesma forma, vai ser a questão do D mais C. Quando eu somar C mais D, vai ser igual a 180 graus também. Então, a soma dos ângulos internos de dentro desse trapézio é igual a 360. Agora vamos ver os tipos de trapézio. Trapézio isósceles. O trapézio isósceles possui os lados não paralelos congruentes. Com isso, na figura. Vamos analisar então da seguinte forma. Ele está falando que esses dois lados não paralelos, eles são congruentes. Então, a medida de AB, o segmento AB, ele vai ser o quê? Congruente ao segmento CD. Vamos ver as propriedades dele agora. As diagonais serão sempre congruentes. Isso é, o segmento AC é congruente a BD. Então, essas diagonais vão ser congruentes. Vamos ver outra propriedade. Os ângulos da base maior serão congruentes entre si. Então, esses ângulos da base maior serão congruentes. Então, eu digo que o ângulo B vai ser congruente ao ângulo C. Os ângulos adjacentes à base menor também serão congruentes entre si. Isto é, o ângulo A é congruente ao ângulo D, que são esses daqui de cima, da base menor. Eles vão ser congruentes. Então, eu tenho da seguinte forma, que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Então, essas são as propriedades do trapézio isósceles. Vamos falar agora do trapézio retângulo. O trapézio retângulo possui exatamente dois ângulos retos. Então, das propriedades dele, eu tenho isso. Que ele vai ter esses dois ângulos retos e esses dois lados paralelos. Então, eu vou ter o trapézio retângulo. Agora, o trapézio escaleno. Quando os lados não paralelos não são congruentes, chamamos de trapézio escaleno. Então, vimos que
não tem os dois ângulos retos, então não é um trapézio retângulo. Ele não tem esses dois lados iguais, então não é um trapézio isósceles. Logo, é o trapézio escaleno. Os lados não paralelos são diferentes. E é considerado o trapézio escaleno. E agora vamos ver a base média do trapézio. A base média de um trapézio é o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos na figura. A base média é MN. Então, eu tinha da seguinte forma. Eu tinha esse trapézio ABCD. Tracei o ponto médio entre AB, que se tornou o M. Depois tracei o ponto médio entre CD, que se tornou o N. Então, daí surgiu os dois pontos médios, eu interliguei. A partir do que eu interliguei M a N, esse segmento, eu estou tendo o quê? A base média do trapézio. A base média é paralela às bases do trapézio. Então, o segmento MN, ele é paralelo a AD, também ele é paralelo a BC. Está bem aqui, ó. MN é paralelo a BC e MN é paralelo a AD, que são as duas bases desses trapézios, a base maior e a base menor. A base média do trapézio é a média aritmética das bases, isto é, então basta eu pegar a soma dos dois segmentos BC, somar com AD e dividir para 2, já que eu estou trabalhando com esses dois segmentos, eu vou dividir por 2. O resultado vai dar esse segmento MN. Então, está aqui a fórmula para o cálculo da base média. Paralelogramo. O paralelogramo é o quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Então, ele tem cada lado desse oposto é paralelo entre si. Então, eu digo da seguinte forma, que o A, o segmento AD, é paralelo ao segmento BC. E que o segmento AB, aqui esse segmento, ele vai ser paralelo, o AB, ele vai ser paralelo ao segmento CD. Vamos ver outras propriedades. Ângulos opostos sempre serão congruentes. Então, o ângulo C, quem é oposto a ele? O ângulo A. Então, eu digo da seguinte forma, que o ângulo A vai ser congruente ao ângulo C. E que o ângulo B, quem é oposto a ele, é o ângulo D. E o ângulo B vai ser congruente ao ângulo D. Lados opostos sempre serão congruentes. Então, o lado, agora eu vou trabalhar com o segmento, o lado AB ele vai ser congruente ao lado CD. E o lado AD ele vai ser congruente ao lado, quem é paralelo a ele é BC. É isso que ele está falando aqui no item 2. Agora vamos para o terceiro. As diagonais cortam-se em um ponto médio. Então, quando ele traceja a diagonal, as duas diagonais do paralelogramo, ele vai ter o ponto médio, onde eu estou chamando aqui de P. Dois ângulos consecutivos sempre serão suplementares. Então, da seguinte forma, eu digo que A mais B, eu posso dizer que A mais B, o ângulo A mais B, é igual a 180, já que ele está falando que são suplementares. Ou posso dizer que, ó, consecutivos, B mais C, o ângulo B mais C vai ser igual a 180. Eu posso dizer que C mais D
o ângulo C mais o ângulo D vai ser igual a 180. E posso dizer que o A mais D esses dois ângulos somados vai ser igual a 180. É isso que ele está falando no quarto item. Certo? Vamos para o próximo. Agora vamos ver, então, os tipos de paralelogramos. Primeiro, vamos começar pelo retângulo. O retângulo é um paralelogramo que possui os 4 ângulos retos. Então, o retângulo ele possui os 4 ângulos retos. É a primeira definição de retângulo. Agora vamos ver as propriedades. Os ângulos opostos serão congruentes. Se aqui vai ser 90, oposto a ele, que é o A, vai ser também 90. Ou posso dizer que o B é 90 e o D também é 90. Então, os ângulos opostos serão congruentes. Verdade. Lados opostos serão congruentes. Então, eu digo que esse lado é congruente a esse lado. Que eu posso dizer que o lado AB é congruente ao lado CD. E posso dizer também da seguinte forma, que o lado BC é congruente ao lado AB. Então, o lado BC vai ser congruente ao lado AD. Vamos para o próximo. As diagonais cortam-se em um ponto médio. Quando traço as diagonais, vou ter um ponto médio, que eu estou chamando aqui de P. Seus ângulos consecutivos serão suplementares. Então, qualquer ângulo consecutivo aqui que eu pegar também vai ser suplementares. Se eu pegar B mais C, o ângulo B mais o ângulo C vai ser igual a 180. Ou posso dizer que o ângulo C mais o ângulo D vai ser igual a 180. E assim sucessivamente. Posso pegar o A mais D vai ser igual a 180. E por último, posso pegar também o A mais B, que vai ser igual a 180. Suas diagonais são congruentes, então as diagonais vão ser congruentes. A diagonal AC, já que eu estou traçando, ela vai ser congruente ao BD. Seus ângulos internos são todos retos, que foi a primeira definição que vimos aqui. Possui 4 ângulos retos. Então, essas são as propriedades do retângulo, que é um paralelogramo. Vamos ver o losango. O losango é um paralelogramo que possui os 4 lados congruentes. Com isso, além dele possuir todas as propriedades do paralelogramo, no losango as diagonais são perpendiculares. Esses são bissetrizes do ângulo interno. Então, o paralelogramo ele possui os 4 lados iguais. O lado AB vai ser do mesmo tamanho do BC, que vai ser do mesmo tamanho do CD, que vai ser do mesmo tamanho do AD. Vamos ver outras propriedades. Ângulos opostos serão congruentes. Então, os ângulos opostos serão congruentes. O ângulo B vai ser congruente ao ângulo D. E o ângulo A, ele vai ser congruente ao ângulo C. Agora, lados opostos serão congruentes. Então, a questão dos lados. Então, os lados opostos serão congruentes. As diagonais cortam-se em um ponto médio. Então, aqui está o
ponto médio, chamar de P. Seus ângulos consecutivos serão suplementares. Então, eu digo da seguinte forma, que o C mais D, os dois ângulos vão ser igual a 180. Ou posso dizer que A mais D vai ser igual a 180. Ou posso dizer que o ângulo A e o ângulo B, A mais B, vai ser igual a 180. Ou o ângulo B mais o ângulo C. O ângulo B mais o ângulo C vai ser igual a 180 graus. As diagonais estão nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, as diagonais estão bem na bissetrizes dos ângulos internos. Eu tinha o ângulo A, e quando eu vou passar uma diagonal, ela vai ser bissetriz desse ângulo, vai partir esse ângulo ao meio. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Eu tenho o ângulo D, ele partiu esse ângulo D ao meio, assim que ele traçou a diagonal. A diagonal que vai até o B. Saiu do D e foi para o B e partiu também o ângulo B em uma bissetriz. O ângulo entre as diagonais é reto. Está bem aqui, ó. Todo o ângulo entre as diagonais vai ser reto. Os quatro lados são congruentes. Então, os quatro lados são congruentes. Certo? Essas são as propriedades do losango. Vamos ver a propriedade do quadrado. O quadrado é um paralelogramo que é, ao mesmo tempo, um retângulo e um losango. Dessa forma, o quadrado possui todas as propriedades de um paralelogramo e de um losango. Então, todas as propriedades que vimos anteriores entre um paralelogramo e de um losango é as propriedades do quadrado. Então, vou fazer a leitura para vocês das seguintes propriedades. Ângulos opostos serão congruentes. Então, os ângulos opostos serão congruentes. É isso que ele está falando. Os lados opostos serão congruentes. Então, os lados opostos serão congruentes. Esse oposto a esse vão ser também congruentes. As diagonais cortam-se em um ponto médio. Está bem aqui o ponto médio, onde ela cortou. Seus ângulos consecutivos serão suplementares. Os ângulos consecutivos serão suplementares. As diagonais estão nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, quando eu passo a diagonal aqui, vai ser bissetriz desse ângulo. O ângulo entre as diagonais é reto. Então, está aqui o ângulo reto entre as diagonais. Os quatro lados são congruentes, os quatro lados são iguais, nesse caso. Suas diagonais são congruentes, então a diagonal BD vai ser congruente à diagonal AC. Seus ângulos internos são todos retos. Então, os seus ângulos internos são todos retos. É isso que ele está falando. Agora vamos fazer 3 questões. Primeira questão. Sobre a definição de quadrilátero, assinale a alternativa correta. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados e os lados opostos são paralelos. Vimos que o trapézio é um quadrilátero, mas nem todos os lados são paralelos. Então, alternativa falsa. Todo quadrilátero é um quadrado? Não. Alternativa falsa também. Quadrilátero é uma figura geométrica plana, poligonal e possui 4 lados. Alternativa verdadeira. Tá bonita. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados e 2 deles são paralelos. Não, vimos também que tem um trapézio.
que não possui nenhum lado paralelo, mas ele é o quê? Um quadrilátero. Ele tem 4 lados. Alternativa falsa. Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados iguais. Não, negativo. O losango tem 4 lados iguais. E o quadrado também tem lados iguais. Mas vimos que o trapézio não tem os 4 lados iguais. Então, alternativa falsa. E nem o retângulo também tem os 4 lados iguais. Então, essa é falsa e essa é falsa. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Sobre a classificação de quadrilátero, assinale a alternativa correta. Um paralelograma é um quadrilátero que possui lados paralelos. Alternativa falsa. Vemos ainda agora. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados congruentes. Não, nem toda vez um paralelogramo vai ter os 4 lados congruentes. Um paralelogramo não é um quadrilátero. Não, negativo, falso. Um trapézio é um quadrilátero que possui lados paralelos. Ele possui lados paralelos, mas nem todos são paralelos. Então, alternativa, vamos ver a letra E. Um trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados opostos paralelos. Muito bem. Então, a alternativa correta é a letra E. Terceira e última questão. Sobre as propriedades dos paralelogramos, assinale a alternativa correta. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados opostos paralelos e congruentes. As diagonais de um paralelogramo cruzam-se e formam um ângulo reto. As diagonais, não, nem toda vez formam um ângulo reto. Alternativa falsa. A soma dos ângulos externos de um paralelogramo é diferente da soma dos ângulos externos de um triângulo. Alternativa falsa. A soma de qualquer ângulos externos é iguais. Os ângulos adjacentes de um paralelogramo são congruentes. Falsa. Os ângulos de um paralelogramo sempre são iguais. Alternativa falsa também. Logo, a alternativa correta, letra A. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados opostos, paralelos e congruentes. Correto. Então é isso aí, galerinha. A nossa aula de hoje foi essa. Espero ter ajudado e até a próxima. Valeu!